Ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for a praise or pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que nos estejam a ouvir. Bem-vindos ao Wild Billy Talks. Hoje propomos uma escuta atenta, porque é uma escuta também polémica, quase que arqueológica. Vocês já se imaginaram com um sacho e um pincel para escavar a história de Bruce Springsteen? Hoje vamos falar de dois discos que muitas vezes são tratados como problemáticos, Human Touch e Lucky Town. E hoje, mais que julgá-los, vamos querer contribuir para alguma da sua compreensão como documentos musicais de transição da obra de Bruce Springsteen. E comigo temos o Fernando Martins. Olá, viva! Mostra-te aí, Fernando. Cá estamos. E temos também um convidado especial que já há algum tempo não estava connosco, mas que hoje teve a gentileza de aceitar o nosso convite, que é o Luís Júnior. Olá, Luís. Viva! Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, onde quer que estejam. Ora bem, Fernando e Luís, estes discos não são apenas álbuns, são sintomas de um homem que estava em mudança, um homem que depois de uma carreira com uma banda que sempre o suportou, fez uma reflexão e pensou: eu tenho que mudar alguma coisa, não é, Fernando? Sim, eu entendo estes álbuns como o Bruce a tentar se reinterpretar, a querer sair daquele registro dos amigos de longa data, de há 20 anos, da E Street Band, a querer conhecer outros mundos, outros músicos, outras tendências, experimentar fazer música de outra forma que ele não estava habituado a fazer, principalmente a desafiar-se. É assim que eu entendo que ele tentou quando entrou para gravações do Human Touch e do Lucky Town. E tu, Luís? E talvez também do primeiro momento em que Springsteen deixa de escrever para uma comunidade e começa também a escrever para si próprio. Ora, Concordo. São dois álbuns polémicos que, mal amados por muita da base de fãs do Bruce, mas que nós hoje nos desafiamos a interpretar, e este é apenas o nosso contributo, que nunca deixa de ser subjetivo em relação a estas interpretações. Exatamente. Eu proponho deixarmos, vamos ouvir o resto do Lucky Town, do Human Touch, que não deixa de ser um bom tema, uma canção fantástica, e já voltamos a falar, está bem? Força. Give me a little of that human touch.
Ora, nós aqui passámos este momento do Twist and Shout, que para nós, infelizmente, durante muitos anos foi a última réstia de visualização que nós tivemos com a E Street Band. Em 88, no final da Human Rights Now, da Amnistia Internacional. Porque é que este momento surge? Porque na verdade é impossível falar sobre estes dois álbuns sem nós falarmos um pouquinho, e não nos vamos alongar muito, mas contextualizar o fim da E Street Band. Portanto, nós aqui não vamos fazer isto como um drama, sem estados de alma, vamos analisar a decisão do Bruce como uma mudança estrutural da carreira, uma decisão legítima que ele optou por fazer. Fernando. A E Street não era só a banda de apoio, era um sistema narrativo que o Bruce usava, não é? Sim. Contava histórias suportadas nela, não é? Sim. Portanto, sem E Street Band, o Bruce perde o seu coro, entre aspas, perde a sua rua, o comentário coletivo de bairro, perde as suas raízes, digamos assim, porque ele percebeu que se queria crescer artisticamente precisava de experimentar fora da E Street Band. E agora, puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha de português, nós temos uma palavra que é única, que é a saudade. Nós só sentimos saudade quando estamos longe. Eu acho que o Bruce precisava de estar longe da E Street para experimentar, para perceber como é que era estar fora daquele universo, para poder sentir, espera, se calhar eu sou mais produtivo ou sou mais feliz fazendo isto com a Street Band. Eu acho que ele precisou de caminhar essa estrada. Luís, opinião. O que é que tu achas? Sim, também vai obrigá-lo a fazer um outro tipo de escrita, bem mais psicológica, mais corporal, talvez menos mítica, e aqui acho que é aqui que realmente a maioria dos fãs se sentem desconfortáveis. Concordo. Eu acabo até por concordar ali um pouco com o Fernando, em que realmente o Bruce sozinho consegue encher um estádio, mas eu presumo que ele sente-se bem mais feliz cantando com a E Street Band. Tanto que nos dias de hoje aquilo é tão automático que ele sai à primeira, não é? Exatamente. Acerca disso e de muito mais, já voltamos a falar. I love to see cottonwood blossom in the early spring. I love to see a message of love that the bluebird brings. But when I see you walking with them down along the strand, I wish I were blind. When I see you with your man, I love to see your hair shining in a long summer's light. I love to watch the stars fill the sky on a summer night. The music plays, take his hand, I watch how you touch him as you start to dance. And I wish I were blind when I see you with your man. The struggle here, but oh,
Vamos falar então de Human Touch. Este momento, este certo que aqui passámos é uma música do álbum que é I Wish I Were Blind. É um hino. O que é que eu queria aqui começar por falar e depois alargo a conversa a vocês, meus queridos. O Human Touch é um disco difícil no sentido em que é para a base de fãs um choque que o Bruce nos dá, ou seja, vem de um álbum que por acaso não é por acaso, é um álbum a solo, mas com a banda de suporte em tour que é a E Street Band. Certo. E o Human Touch não deixa de ser um álbum a solo, com alguns músicos de estúdio a suportá-lo, mas só o facto de não ter a E Street Band já causa algum incómodo, e algum desconforto, como tu acabaste de dizer, ó Luís. E apesar disso, é um álbum revelador. Eu não sei o que é que vocês acham, mas para mim o Human Touch começa onde o Tunnel of Love acaba. Luís, o que é que tu achas disto? É um disco de tentativas. Eu acho que Springsteen quer alargar os seus horizontes e experimentar novas linguagens, especialmente a nível do soul, soul, R&B e até pop adulta. Aliás, um dos temas que temos no Human Touch até é em rap. Sim. Em que eu recordo-me perfeitamente, na altura quando andava a estudar, eu ser gozado em que o meu ídolo cantava rap, e os coitados não entendiam a mensagem por trás que a música música traz. É verdade. Exatamente. É verdade. Olha, pegando nisso que tu estás a dizer e olhando um pouco para aquilo que foi essa canção ao vivo, o 57 Channels, que tu dizes que é um bocadinho rap, acaba por ser uma canção de ironia, de protesto, não é? Nós estamos a ser estupidificados pelos mass media. Neste caso, a figura de estilo que ele utilizou foi os 57 Channels and Nothing On. 57 eu até posso pôr aqui um bocadinho em fundo. Está a tocar o 57 Channels em fundo. Temos 57 canais na televisão e não se passa nada. Exatamente. É basicamente o que ele tenta transmitir. E não temos nada para ver. Não se passa nada, quer dizer, nada. Tivemos digamos um cientista, não é? Talvez um dos homens mais inteligentes do mundo, Einstein, em que ele disse numa conferência que quando o mundo fosse dominado pela tecnologia, seríamos um bando de estúpidos. Achas que estamos a caminhar para isso? Acho que sim. Achas que o Bruce já antevia de certa forma isso em 57 Channels? Uma coisa é certa, nós cada vez estamos agarrados a mais ecrãs. Sem dúvida. E ele escreveu isto em 1992. Muito antes de... Temos um ecrã que só nos dá 57 canais. E não temos nada. E não temos mais. Quando nós fizermos o zapping pelos 57 canais, o que é que nos resta? Nada. É essa a reflexão que ele faz, não é? É um alerta que ele nos deixou. Em casa estamos rodeados de ecrãs. Entramos no carro, estamos rodeados de ecrãs. E não somos nada sem os ecrãs. Nós não temos. É assim, nós chegamos a um ponto em que algumas profissões, até a minha, eu sem internet e sem um ecrã já não consigo trabalhar. E em 92 ou 93 havia alguém a internet ainda nem sequer estava massificada, era apenas um protótipo, era um nicho. Olhem, estava a dar os primeiros passos. Sim. Estava a dar os primeiros passos. Sim. Eu desafiei os nossos amigos a identificarem uma música entre muitas daquelas que os álbuns têm, e desafiei o Luís a sugerir-me uma música do Human Touch, fora daquelas que já tocaram, não é? Sim. E o Luís tem aqui uma sugestão para nós agora fazermos aqui uma transição da nossa emissão. Qual é que foi a tua proposta em termos de música? Real Man. Real Man. Porquê? Ora bem, porquê? Eu gosto de todas elas. Aliás, eu gosto de todos os trabalhos do Bruce Springsteen, umas mais que outras.
E dentro das alternativas propostas, Real Man gosto pela sua sonoridade e por aquilo que ela nos traz. Ok, vamos ouvir. Ok, vamos a isso. Real Man, Luís, uma escolha do Luís, do LJ. Posso-te chamar LJ? Luís Com certeza que sim, meu querido. Ora, Human Touch, Fernando, Human Touch é digamos que é um álbum que soa meio estranho, mas na verdade tem músicas muito impactantes. Se nós formos olhar para o setlist, temos um Human Touch, temos um Soul Driver, temos Man's Job, Wish I Were Blind. O Bruce neste álbum ele consegue percorrer a avenida dos 5 sentidos, no meu entender. Ele tem canções de amor, tem canções de festa, tem canções de luta, onde ele se abre sobre as suas inseguranças como homem, como amante, que não consegue perceber se o amor que ele persegue o irá conseguir atingir. Portanto, aquele turbilhão de emoções que se passava com ele na vida pessoal dele estão muito presentes neste álbum, mas de uma forma muito, muito produzida, muito polida, como uma grande maioria dos artistas dos anos 90, não é? Estes sintetizadores, estes coros, aqui não há guitarras batidas de rock como ele nos habituou em todos os seus discos. Aqui há muito mais teclas, muito menos guitarra, até a própria maneira de cantar do Bruce ele tentou fazer diferente. Sim. Lá está, a experimentação que nós há pouco falávamos. Mas pronto, lá está, isto não é só ele querer experimentar outras estéticas. Eu acho que ele também, de alguma forma, o turbilhão emocional porque ele passava pessoalmente, passou para a sua criação artística. Ele sentia-se talvez inseguro, sobre que caminho eu vou seguir. Exatamente. Estava naquela encruzilhada, vou por aqui, vou por ali, vou mudar completamente de ritmo artístico. Talvez sim, talvez não. Olha, eu queria ouvir a vossa opinião. Eu tenho aqui as letras e os créditos do álbum que eu comprei há 30... Foi nada, foi ontem. Quase há 40 anos. Estes álbuns, foi ontem. Isto foi ontem, não é? Parece que foi ontem. Portanto, estes álbuns que vocês veem aqui nas minhas costas, Human Touch à minha esquerda e o Lucky Town à minha direita. Mas olhando aqui para os créditos do Human Touch, isto é um álbum solo. Sim. Podemos dizer isso? Sim, sim. Mas tem aqui contribuições deliciosas. Tu não tem. Repara, este Real Man que o Luís nos propôs ouvir
o Real Man tem o Hammond Organ do David Sanchez. Alguém já ouviu falar neste nome? David Sanchez é um miúdo que um estava a aparecer, não era? Não era? Temos a Petit Chalfa, claro, com os backing vocals. Quem é que a gente tem? Bobby King. Vocês sabem que é o Bobby King? Sim, claro. Aquele negão grandão que faz os coros no Man's Job. Apesar de tudo, ou apesar de ser um álbum mal amado, se é que a gente pode dizer isto, ele reúne aqui temos o Sam Moore a dar cores no Real World, por exemplo. O Bruce sempre teve... Tens o Jeff Porcaro também? Tens o Jeff Porcaro na bateria. Fenomenal baterista. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Houve sempre aqui um cuidado em recolher contributos de grandes músicos, e estes nomes que nós aqui falamos são grandes músicos. E a questão da produção do álbum, com o Roy Beaton, que foi o único membro que nesta altura perdurou. Apesar de tudo, vamos tentar ser um pouco objetivos. Tomaram muitos artistas darem-se esse luxo. Darem-se ao luxo de poderem ter contributos como este e de comporem músicas com a qualidade que estas têm. E pá, por favor, ao malta da Bruce PT, não me atirem tomates nem couves. Pá. Eu adoro o Human Touch, muito honestamente. Eu amo o Human Touch. Eu das músicas que eu mais gosto e que tenho pena de não ver mais vezes. Aliás, esta turnê é a última que nós fomos, não é? O ano passado. Passou em alguns concertos e é uma música estrondosa com a Street Band. Eu acho que a vulnerabilidade que o Bruce transpareceu na letra e na própria música é de uma beleza extraordinária e infelizmente toca poucas vezes porque lá está, é daqueles álbuns que não atingiu os mínimos olímpicos, como a malta costuma dizer, não é? É isso. Mas não se percebem porque isto às vezes faz lembrar... É por causa que não tem Street Band. Eu não diria, eu acho que no contexto... Isto estou eu a dizer. Sim. É a minha interpretação. No contexto em que os álbuns foram gravados, que a ideia era mesmo fugir à criação da Street Band, o Bruce rodeia-se dos melhores. Aliás, ele refugia-se uma semana em casa do Roy Beaton, que foi o único músico da Street Band que o acompanha e que produz o álbum, ou ajuda a produzir o álbum. E pá, eu acho que isto é delicioso. Quer dizer, quando tu és um artista que te dás ao luxo, olha, chamas o Jeff Porcaro para vir tocar a bateria, pode ser. É já amanhã. Olha, e o Sam Moore está disponível, bora. E Bobby King. O Bobby King, olha, boa. Então, e quem é que chamamos para as guitarras? Pode ser o Shane, que é um miúdo que toca aqui também no estúdio, e ele é excelente na guitarra. Quer dizer, isto estamos a falar de músicos de excelência, top, tão bons ao mesmo nível que a Street Band, mas só que noutro registro. Obviamente a Street Band, eu não estou a pôr a Street Band, ou não estou a minimizar a Street Band, antes pelo contrário. Na vida, pá, não. A Street Band é a melhor banda. Não nos interpretem mal. Exatamente. Nós não estamos aqui a fazer o apanágio de other band. Exatamente. Nós estamos a tentar perceber e a dar algum contributo do contexto daquilo que era a vida do Bruce naquela altura. Eu acho que todos nós, eu acho que não vou cometer nenhuma heresia a dizer isto, todos nós temos dias em que gostamos de ver um filme de comédia e há outros dias que nos apetece ver um drama ou um thriller, filme de terror. Pá, há dias, não é? E nem todos os dias nos apetece festejar, nem todos os dias nos apetece chorar, não é? Aliás, nós antes de vir para cá havia alguém na rádio dizer que só quando nós passamos pela tristeza é que damos valor à felicidade, e eu acho que o Bruce tentou isso com este álbum. Será que eu sou realmente feliz com a Street Band? Certo. E ele precisava de sair da Street Band para perceber isso, porque não podia perceber de outra forma, porque se ele continua com a Street Band só conhece aquilo, não sabia se aquilo era realmente o Eden ou não, e acho que fez muito bem. Luís, o que é que tu achas
da ideia de que o Human Touch é digamos que uma sequência mais madura, mais sedimentada do Tunnel of Love, onde ele relata um fracasso de um casamento, de um primeiro casamento. Eu li algures em que o Bruce, nessa determinada altura da sua vida, ele tinha muitas dúvidas em relação a si próprio, em relação à sua criatividade, em relação ao seu próprio diálogo, às suas próprias atitudes. Ele tinha uma falta até de saber quem é que ele era. Certo. Isto também tem a ver com o facto de ele ser uma pessoa depressiva, em que o Tunnel of Love não só foi uma altura em que o casamento fracassou, mas que a banda também, ele optou por enveredar por outros caminhos. Talvez aqui tivesse criado um disco sobre equilíbrio precário devido ao casamento, fé, responsabilidade. Não digo sem triunfalismo, mas com algum triunfalismo. Sim. De acordo. Meus queridos, vamos voltar daqui a uns minutos para falarmos sobre a outra face da mesma moeda, porque o Human Touch e o Lucky Town parece que é uma moeda com duas faces. Não é, parece, é. É, não é? É. Então já voltamos. Voltamos a isso? Ora, Lucky Town é frequentemente visto como o melhor dos dois discos, estilos diferentes em termos sonoros. O que é que vocês acham? Acham que o Lucky Town é melhor que o Human Touch? Se é que a gente pode fazer podemos cometer esta ousadia de dizer que um é melhor que o outro, mas queria ouvir a vossa opinião. Quem é que quer começar? Posso Fernando? começar eu acho que o Lucky é o estilo típico de Bruce, é rápido, direto, é um disco que não há estas ansiedades que ele exprime e bem no Human Touch. Vê-se que ele está muito menos ansioso, está noutra fase. Eu acho que ele aqui aceita, ok, eu estou mais maduro, já não sou aquele jovem, já tenho a minha casa e a minha mulher.
isto faz parte da vida. Estas... É um quarentão já. Não faz, mas pronto, apesar de ele ter 40, eu percebo, eu ainda hoje sou assim, eu tenho 30 e parece que tenho 15, não é? Pá, tu és um jovem, pá, tu és a juventude deste grupo. E cá dentro a gente tem sempre 18 anos, nem que quando tiver 80 eu acho que me vou cá dentro sentir sempre com 18 anos, não consigo envelhecer, desculpem. E eu acho que neste álbum ele precisou demonstrar, pá, mas espera aí, não estou aqui para provar nada, eu vou aceitar e vou continuar. E eu acho que ele, numa semana que ele gravou este álbum, fantástico, digam o que disserem, achem que é menos bom só porque é com outra banda em estúdio a gravar, que me digam que poderia ser muito melhor com o Street, isso está provado ao vivo. A Street faz rendições fantásticas das músicas destes álbuns, sem dúvida. Tem outra magia, mas isso é como tudo na vida, são opções, são escolhas. As músicas não deixam de ser boas só porque são interpretadas de outra forma, é a minha opinião. Luís, tal como eu disse anteriormente, e vou-me repetir, porque isto tem a ver de facto com um equilíbrio que ele necessitava relativamente ao que estava a passar, pelo seu casamento, pelas suas responsabilidades, por aquilo em que realmente acreditava, e que acaba por até ter algum triunfo, nomeadamente com o Lucky Town, que na minha humilde opinião, pá, são excelentes discos. A banda estava à altura. Também concordo que com a Street Band tem outra magia, tem outra sonoridade, tem outro impacto, sem dúvida, mas tem outra rotação. Eu acho que também é incomparável estarmos a comparar as bandas, porque até era injusto. De qualquer das formas, são dois excelentes trabalhos, como todos os outros que por aí depois acabaram por vir. Ora, canções como Better Days, do qual ouvimos um certo há pouco, ou If I Should Fall Behind, mostram que o Springsteen está menos épico, mas talvez um pouco mais terra a terra, mais honesto, mais tranquilo, menos ansioso naquele sentido de querer comunicar uma mensagem poderosa. Não quer dizer que esta não seja uma mensagem poderosa, mas é uma mensagem mais tranquila, mais... Alguém comentou que isto eram os álbuns felizes do Bruce. O homem na altura estava feliz, quer dizer, ele tinha encontrado o amor da vida. Tinha acabado de ser pai. Tinha acabado de ser pai. Estava nas suas 7 quintas, tinha sucesso, tinha comprado uma mansão em Beverly Hills. Ele estava no topo do mundo. Estava a viver numa cidade. Eu tenho que aproveitar a minha vida e agora tenho que expressar em canções todo este sentimento. Ok, não é com a Street Band, porque como o Fernando disse, ele precisava de experimentar outras coisas. Mas agora fechem os olhos e tenham esta capacidade de abstração. Se Lucky Town tivesse sido gravado com a Street Band, o que é que vocês diriam? Eu diria que era diferente. Eu diria que era diferente porque nós podemos percorrer a mesma estrada várias vezes e o caminho pode ser parecido, mas nunca é igual. Portanto, iria ser sempre diferente, até porque aquilo que estamos aqui a falar, as interpretações destes álbuns ao vivo com a Street Band têm outro power, têm outra química. Agora, nós temos que perceber, o Bruce sai de Nova Jersey, vai viver para LA, são cotidianos totalmente diferentes. Ele está no glamour de Los Angeles, está com as estrelas de Hollywood a passearem lá para aquelas avenidas, está com aqueles estúdios de última geração, de gravação de última geração, já não está em Nova York ou em New Jersey a gravar em casa dele. É tudo novidade, é tudo turbilhão, é tudo... É um mundo diferente. É um mundo diferente, portanto,
é um contexto diferente. Portanto, eu acho que até se o Bruce gravasse estes álbuns com o E Street Band em Los Angeles, onde acabou por gravar, a coisa ia ser muito diferente. Porque eles estavam fora, é um peixe fora d'água. E o Bruce quis sentir um peixe fora d'água porque sim, porque tinha que ser. Nós na nossa vida passámos por isso. Eu, pelo menos, pessoalmente passei. Nós, quando nos confrontamos com a mudança, temos sempre intrinsecamente uma resistência à mudança. Porque se nós estamos tão bem assim, porque é que havemos de mudar, não é? Uhum. O ser humano pensa muito assim. Mas os artistas têm esta coisa, não é? De se estarem constantemente a pressionar a ser diferentes, a testar aquilo que outros limites, outras opções. Agora, isso não tira a criatividade ao artista, que é aquilo que eu acho que vem a pergunta do Pedro. Se tivesse sido gravado com a Street Band, a criatividade do Bruce estava lá, quer dizer, a inspiração é a mesma. Ok, o Bruce há uma música, não sei se nós vamos passá-la ou não, mas há uma música que o Bruce em 95, quando foi em 95 que ele fez a leg do Devils and Dust. Não, isso foi em 2005. 2005, desculpa. Era bom que a gente voltasse 10 anos atrás, não é? Em 2005 ele toca essa música e faz um comentário a dizer: eu no álbum do Human Touch não consegui a interpretação que queria dar à música, que é o Real World, porque a música em estúdio saiu muito pop, muito sintetizada, e é uma música tão profunda que despida de instrumentos sai muito melhor, mesmo sem Street Band. O Real World, caso acusticamente ao piano pelo Bruce, é elevar o conteúdo da música para um outro patamar que a música em álbum não consegue elevar. Portanto, lá está a questão de ter ou não ter a Street Band. Aqui é... Mas desculpa interromper-te, acho que o Bruce ele tem uma capacidade enormíssima em fazer isso com vários temas dele, em que ele toca com a Street Band em puro rock e consegue com o mesmo tema tocar em piano, sozinho, em que lhe dá uma projeção completamente diferente. Sim, e muito mais profunda. Sim, era isso que o Bruce, quando no Real World, ele achou que a versão do estúdio no Human Touch não lhe dá o devido valor, ou tira-lhe, disfarça, ou distrai-nos, não é disfarça, a melhor palavra é esta mesmo, distrai-nos, a banda sonora que ele envolve na música distrai-nos da mensagem que ele tinha e queria passar na música. É isso que ele achou, e quando começou a tocar aquela versão só em piano, ele disse: não consegui transmitir aquilo da melhor forma que eu achava que deveria ter feito. Por isso é que o Bruce tem sempre estas gravações. Quando ele começa a gravar álbuns, grava 60 músicas e depois só aproveita 10, porque as outras ele acha que é uma grande porcaria. Depois, quando a gente ouve o tracks, temos autênticas pérolas. Inclusive o próprio Human Touch Lucky Town tem outtakes que são fabulosos. Exatamente. Fernando, tu que estás aí com uma grande fluência discursiva, não saias do teu lugar e responde-me esta pergunta. Se eu vou lançar o desafio que lancei ao Luís, se eu te pedisse uma música do Lucky Town para nós exemplificarmos a quem não conhece, ou para recordar a quem já conhece, o que é que tu sugerias? Não é a melhor música do álbum, mas é aquela que eu mais acarinho, que é pelo risível da história por trás da escrita da música, que é o Local Hero. Ok, tu como és o realizador, tens o poder para pôr. Vamos a isso. Dá-lhe. 1, 2, 3, 4.
feeling down when I seen a face staring out of a black velvet painting from the window 5 and down. Couldn't quite recall the name, but the pose looked familiar to me. So I asked the sales girl, who was that man between the Doberman and Bruce Lee? She said, just a local hero. Local hero, she said with a smile. He's just a local hero. He used to live here for a while. Gypsy girl, sign drank this. My hands are lost all sensation. Well, these days I'm feeling alright, except I can't tell my courage from my desperation. Vomitated, careless, well, I drunk some heavy wine. Tonight I'm laying here, but the something in my ear says there's a little town just beneath the flood. Ora, o Fernando. Bem, isto é fantástico. O Fernando escolheu o Local Hero e eu fui buscar a versão ao vivo. Porquê? Porque é em palco. Na verdade, é em palco perante o público que tudo se testa, não é? A tour de. Isto foi um dos primeiros concertos. Este registro sonoro que nós estamos a ouvir vem do MTV Plugged. Yeah. Vocês lembram-se da altura em que todas as bandas faziam MTV Unplugged? Ui, Jesus, era a moda. Tem uma história. Lembram-se disso? E o Bruce chegou lá, MTV Unplugged? Não. Ok. Não. Isso não é para mim. Eu faço o Red-Headed Woman e depois é Let's Rock It. É verdade, uma música. Porque ele tinha 2 álbuns na calha. Ou melhor, ele já tinha lançado os álbuns. Isto foi dos primeiros concertos ao vivo. Público, sim. Não é? Sim, público, sim. Houve alguns particulares. E digamos que ele a partir daí lança a tour de 92, 93, que é a primeira digressão que ele faz, a primeira grande digressão que ele faz sem a Street Band, para tristeza de muitos dos nossos amigos. Nós, falo por mim, eu acho que foi um período fundamental, como já falámos aqui há pouco. Ele precisava desta purga espiritual. Partilho disso. Purga espiritual, fica aqui bem. Muito bem. Mark, grande abraço. Opa, Mark, eu estou a aprender contigo. Eu estou a filosofar em torno de Bruce Springsteen. Portanto, esta purga espiritual foi necessária e eu queria ouvir um pouco da vossa opinião acerca da tour. Fernando, diz-me coisas. Eu felizmente, e acho que aliás, acho que não, tenho certeza, todos nós aqui presenciámos ao vivo em Lisboa, quando ele passou por cá com a tour, à grandeza que foi o espetáculo.
Não era uma banda icónica, não. The Other Band, não é? A chamada The Other Band, né? Como ficou conhecida pelos fãs. Mas era uma banda muito competente em palco. Não falhavam, não eram certinhos, mas não tinham é verdade, não tinham a magia de um Big Man, não tinham o teclado de um Phantom Danny, apesar de ter o Roy Bittan, foi o único elemento da Street Band que fazia parte da banda, mas era uma banda muito mais R&B, muito mais soul. Aliás, o nosso Bruce adora soul, portanto para ele estava nas 7 quintas ter aquela parte de soul que com a E Street Band ele não consegue tão bem, porque não tem cores. Aliás, cores fixos na E Street Band, só o Petty. Os outros são todos cores temporários ou convidados, chamemos-lhe assim. Portanto ele nunca tentou esconder que esta tour foi uma tour que para ele era aquilo que ele ansiava experimentou e bem. Mas lá está. Luís, para mim foi uma tour muito, 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 muito boa, quando a maior parte dos fãs dizem que não, que era uma tour que a outra banda não chegava aos calcanhares da Street, mas eu acho que o Bruce e esta tour tiveram bem. Mas Luís, diz tu justiça. Ora bem, o Bruce Springsteen acaba por estar um pouco mais a dar-se a conhecer, mais frontal, tendo menos o tal ritual relativamente à Street Band, e acaba por ter até um pouco mais de confronto musical para com o seu público. sim. Ou seja, ele aqui testa-se, não é? Ele tenta, ou pelo menos comunica com o público: olha, eu estou aqui, vocês gostam do Bruce Springsteen e da E Street Band, ou o Bruce Springsteen de per si também arrasta massas? Isso. E arrastou, não é? Porque de facto a tour, comparando aqui com a Tunnel of Love, o Fernando trouxe aqui algumas estatísticas. Eu não sei se queres falar, ou se queres que eu peço. Podes falar tu, avança. Para nós debatermos também aqui um bocadinho a questão das rentabilidades. Eu sei que isto é música, é cultura, mas há sempre números por trás disto tudo, não é? Sim, e há curiosidades que às vezes há quem dê interesse, há quem não dê, mas pronto, vale o que vale. Posso voltar um bocadinho atrás e começar, para podermos ter aqui alguns meios de comparar. Bruce termina a tour de 88 com 67 concertos. Passou por 39 cidades em 12 países. Teve a tour de 88, como todos sabem, foi a tour do Tunnel of Love. Ok? 39 cidades em 12 países. Na América, isto hoje em dia a gente ri-se um bocado, teve assistências médias entre 10 e 20 mil pessoas noite. 10 a 20 Porque era mil. sobretudo arenas, Não é? Ok. Mas teve o maior concerto da vida dele, que foi em Berlim, com cerca, estima-se, 300 mil pessoas, porque ninguém sabe bem, a partir dos 190 mil deixaram de contar. Eu só sei que aquilo era um mar de gente a perder de vista. Sim. Não se via nem árvores, não se via chão. Aquilo, essa tour deu receitas brutas de digressão em torno dos 50 a 60 milhões. Portanto, esta foi a última Dólares, estamos a falar de dólares. Foi a última com a Street Band. A seguir a isso, ele acabaria por dissolver a banda em 89, portanto no ano a seguir. Achou que punha um ponto final, portanto, com a Amnesty Tour, como nós falámos há pouco. Ele queria uma outra abordagem em termos de contexto de gravação de músicas,
de disposição cénica e passa para a gravação dos Human Touch e Lucky Town, nestes 2 álbuns. Em 92 ele entra 15 de junho de 92 até 26 de junho de 93, digressão. Curiosidades: 107 concertos, fez 4 legs, ou seja, houve 4 etapas, né? 4 etapas durante estes 2 anos. Visitou 102 cidades em 15 países, em 64 espaços distintos. Receita entre 27,7 milhões de dólares em 59 concertos, na parte, na leg de 92. Se nós fizermos a analogia para a outra parte, é basicamente idêntica, né? Portanto, a aceitação do público continua a ser a mesma. E é isso que é surpreendente, sim, porque muitos fãs nunca perdoaram o Bruce por ter feito a dissolução temporária. Sim, sim. Na altura não se sabia se seria temporária, na verdade, não é? Pensou-se que seria definitiva. Ele dissolveu a banda e depois, ok, vamos fazer a solo com músicos de suporte que são músicos contratados, mas na verdade a marca Springsteen já lá estava, o carimbo já lá estava. Luís, eu gostava de te ouvir um bocadinho acerca disto. O que é que tu achas? Apesar de tudo, a marca Springsteen arrastou multidões nessa altura, e com 2 álbuns que são os chamados, entre aspas, mal amados, ele ainda assim conseguiu manter notoriedade. Sem dúvida. Aliás, o Bruce é o centro, mesmo da E Street Band, é o centro. Tanto que é o frontman. Tu tiveste um excelente guitarrista que se arrepende até aos dias de hoje de ter sido da E Street Band para seguir uma carreira em que posteriormente foi o pior erro da vida dele, não é? Agora, como podemos ver, e se fugirmos aqui um bocadinho ao Human Touch Lucky Town, até aos dias de hoje, Bruce tem feito trabalhos a nível individual, seja com ou sem banda de suporte, que são excepcionais. Claro que sim. Até na década de 90 temos exemplos disso. Sim. Portanto, Die Hard fans, não critiquem, não crucifiquem o homem, porque o homem precisou de percorrer um arco de experiência que o levou a crescer. Quem nunca teve pedras no seu caminho? E ele precisou de experimentar algo diferente. Ele teve essa necessidade. Exatamente. Compreendam que se tu comes sempre arroz e se não provares feijão, e quem nunca teve pedras no seu caminho, vais sempre pensar que arroz é o melhor do mundo, e ele teve o discernimento de experimentar diferente. Eu ouvi falar que aquilo, afinal, massa também é bom, e ele quis experimentar. Inclusive, apesar de não ser um reencontro, mas em 95 Bruce edita 4 temas com a E Street Band. Sim. E depois, passado uns anos, 3 ou 4 anos, há então novamente a junção com a E Street Band. Até aos dias de hoje. Em 95 foi o Blood Brothers. O pedido de desculpas à banda Não considero que seja assim. O entre aspas, eu estou a ser irónico com o pedido de desculpas. Pronto, ok. O Bruce percebe que teve aquela necessidade, viveu aquele momento dele. Vocês são os meus irmãos, vocês sabem que eu nunca vos iria abandonar. É o que ele quer dizer. Sem dúvida. É o que ele quer dizer. Blood Brothers tem um pouco a ver com isso. Exatamente. É precisamente isso. Eles se calhar pensaram que ele agora vai endereçar por outros caminhos e que nunca mais vai voltar a reunir-nos, e eles ponderaram seguir outros caminhos, não é? Outras carreiras, outros projetos, mas o Bruce em 95 disse-lhes: não, meus irmãos, eu até morrer, vocês são sempre meus irmãos de sangue e vou precisar de vocês.
Ora, a banda The Other Band suportou o Bruce na World Tour de 92-93 e ele não renegou aquela vontade de experimentar tocar músicas que não eram só dele. Vejam isto e já voltamos. Chegamos a Lisboa, sim, porque o Bruce veio a Lisboa em 1 de maio de 1993. Isto é uma, parece que é uma ironia, não é? O patrão vem dar um concerto em Lisboa no Dia do Trabalhador. É verdade, Pedro. E eu tenho aqui umas breves imagens. Uma pérola. Já agora, tesourinho, como diria o Ricardo Augusto Pereira, um tesourinho deprimente, mas eu acho que não que sabe tão bem. Eu acho que não é deprimente. Peca um bocadinho pela qualidade de imagem. Sim, mas desculpa porque não. Mas não podes pôr aí o Bossa em Lisboa, por favor. Vamos a isso. Cumpre em Lisboa, no estádio José Alvalade, mais uma etapa da sua atual digressão pela Europa. O Jornal de Sábado assistiu ao último ensaio e conseguiu uma entrevista em exclusivo. Aí, ficámos a saber que o boss estava nervoso.
enjoyable, should be fun. Hopefully it'll be maybe soul-stirring, thought-provoking, feet-moving. So all those things, that's kind of what we go for, The audiences we've gotten in general overseas has been spectacular. Great crowds, great people, and it seems like, I grew up in a little small town, 10,000 people, and it's still shocking when you come what feels like a long ways away from home, and people respond to your music, and it's always still like, wow, it's still a bit of a surprise, Down to the river, my baby and I hold down. É que eu conheço desde pequenina. Agora foi no Filófilo. Vai ser casa cheia esta noite ou não? Vai ser, com certeza. You're always a little nervous, a little bit. You have sort of anxious, I guess, is more like it, Just what it is the stage, I guess, is. Mostramos aqui um pequeno momento da reportagem que a RTP na altura transmitiu. O Bruce Springsteen, nervoso antes de um espetáculo. Fernando, isto é possível? É. Mais uma vez pedimos desculpa pela qualidade das imagens, mas isto foi repescado lá debaixo dos arquivos. Eu sei que deve existir melhor qualidade deste arquivo, mas nós não conseguimos arranjar. Pedimos desculpa, mas serve o intento, que era mostrar aquilo que se passou em 1923 no estádio José Alvalade em Lisboa. Um concerto fantástico. Quem teve a oportunidade de lá estar relembra-se perfeitamente. Nós conhecíamos, o público português conhecia o mito do Born in USA, ou seja, era o primeiro concerto do Bruce Springsteen em Portugal, e estava tudo ansioso por ver aquela estrela do Born in USA, que passou meses a fio nos tops, com o Dancing in the Dark, com o Glory Days, aliás, todas as músicas eram single. E encontra um homem completamente diferente em transição, um homem com dúvidas, um homem com inseguranças, mas que em palco continua aquela besta que nós conhecemos, besta entre aspas no bom sentido, não é? Aquela força da natureza que nos deu um concerto, para mim, maravilhoso. Se me disserem, mas Bruce deu concertos muito melhores, claro que sim, mas se analisarmos as coisas friamente, o homem estava nervoso, como nós vimos aqui por esta entrevista que ele deu à RTP, porque era a primeira vez que vinha tocar a Portugal. Entra, aqui não passa, mas ele entra a tocar músicas acústicas, a falar português. Atenção, muito importante. Bruce fez questão de entrar a falar português, a dirigir-se ao público português, aos fãs mais antigos. Toca o Desartland. Recordem-me o que é que ele toca mais. Adam Raise the Cane, acústico. Darkness on the Edge of Town e Desartland. Estas três músicas acústicas dedicadas aos fãs, aos die-hard fans, como se costuma dizer, não é? Os puros, aqueles que nunca o perdoaram de ele ter ido para fazer um concerto de Other Band. Eu sei que é a primeira vez que venho aqui, já devia ter vindo há mais tempo, mas olha, estou aqui. Bruce pede humildemente, ajoelha-se perante o público e pede humildemente desculpa de não ter vindo antes a Portugal. Aliás, Bruce sabe que em Portugal tem uma base de fãs fiel, mas continuamos a ficar para trás. Infelizmente. Luís, deste concerto, diz-me coisas sobre este concerto. Bem, esse concerto é um concerto, é quase uma profecia, não é? Tanto tempo que esperámos por essa profecia, não foi? Sim, eu pessoalmente esperei imenso tempo.
Esperaste uma semanita. Estou a brincar. Mas, no entanto, ele, apesar de estar-se num novo território, em algo novo e para ele principalmente, e ele dizia que entra nervoso, se bem que não é novidade, já surgiu mais tarde, mas bem, é um ícone musical, literal e simbólico. Eu não resisti. Eu não resisti O que é que tu não resististe? a pedir aqui alguma arqueologia. Não pode. Sim, é verdade, porque isto foi o primeiro concerto. Pá, para muitos de nós. Para muitos, para mim foi o primeiro, para ti não foi, mas Para mim também foi o primeiro. Foi o primeiro. Eu não digo isto, eu digo isto porque o Fernando foi a Madrid ver um concerto da Tunnel of Love Tour. A minha mãe não deixou ir. A minha mãe também não me queria deixar ir. Desculpa, e em Alvalade, vocês, Fernando, podes remudar aí para a panorâmica do iPhone, por favor? Posso. Eu em Alvalade consegui levar aquela bandeira que ali está ao pé do Luís, que está a bandeira do Born in the USA, com também levei um objeto que não era um pau. Era um canudo. Não era um pau. Era um canudo. Levaste um pau? Não levei um pau. Era uma haste. Era uma haste. Eu consegui levar. Pá, e os gajos da segurança de Alvalade disseram assim: olha, este gajo, o porteiro, mas na altura o porteiro fez sinal lá para o chefe da segurança daquela entrada: epá, este jovem tem aqui uma haste em que prende a bandeira, porque essa haste permitia-me abanar aquela bandeira. E ele: epá, isto é uma cena de plástico e não sei o quê. E o gajo fez-lhe assim: podes entrar. Hoje em dia era impossível. Era impossível, sim. Epá, eu adorei. Mas antigamente entrava-se com canudos de cartão e... Epá, Fernando, tu não me digas nada. Eu tinha 21 anos na altura e cometi, digamos que, a ousadia de pedir registros a vocês. O Fernando, infelizmente, não tem. Sou o Cota, não tem. Não tens. Não levei a Polaroid. Olhem-me só para... Apreciem. Para estas relíquias. Olha aqui o Luís Júnior sentado, deitado no estádio de Alvalade, no tapete verde, à espera que o concerto começasse. Olha para isto. Tu aqui tinhas 3 anos, pá. Tu tinhas acabado de mudar as fraldas. Nem carta de condução tinha. Fantástico. Tinha 17 anos. Olha para isto. E depois temos aqui o humilhante. Já não sei dessa t-shirt. Depois temos aqui o humilhante Pedro Guerreiro com o grande amigo Paulo Alves. Pá, Paulo, se tu estiveres a ver isto, pá, eu adoro-te. Um grande abraço. Grandes cumplicidades e recordações que nós tivemos acerca de Bruce Springsteen. Olhem-me só a carinha do bicho. Olhem-me só, parecia ele que tinha acabado de sair. Eu quando vi esta de um foto berço, de um onde berço. É que está o Pedro? Mas o Pedro está outro. Ai, que és tu! Pois é, és tu! Ai, afinal és tu! Pá, isto é delicioso. Foi amigos. A nossa. É delicioso. Não resistimos. Foi uma cena foi a loucura total. Faz parte. Ele fez um concerto com intervalo. Mas era habitual na altura. Ele fez um concerto com intervalo. Ele fez um intervalo para aí de meia hora. Sim, mas depois era continuou. Era habitual. Opa, eu delirei. No outro dia estava rouco. Eu não estranhei porque em 88 eu tive um intervalo em Madrid de 45 minutos. Mas teve um motivo infeliz. Foi a noite em que o pai do Max faleceu e então eles até ponderaram cancelar o resto do concerto. Mas o Max disse que não, impensável, não. O Bruce não queria, mas o Max queria e voltaram ao palco. Mas era habitual o intervalo. Sim, era habitual. Foi um excelente concerto. Era habitual. Tenho esse registro. Eu adorei, abanei ao vento a minha bandeira do Born in the USA. Eu também levei a bandeira do Born in the USA. Que ainda aqui está. Às costas. A minha esta é original. Já entregou a alma ao criador. Esta tem 40 anos. 35 anos, vá. A minha já entregou a alma ao criador. E de facto foi uma turnê
diferente, mas icónica ao seu estilo. Sim, com muitas covers, como era habitual no Bruce. Como é que tu viveste o concerto, Luís? Eu fui sozinho, ou seja, o meu rol de amigos era tudo chutes e pontapés, Claro, ou então 88, AC/DC, eu- ou então fanzaço. Metallica, Fanzaço. pronto, Bruce Springsteen. Quem é Bruce Springsteen? Pronto, Fanzaço. enfim, não, eu era gozado, o meu círculo de amigos era gozado. Eu vou até quem me dissesse, mas esse gajo nem é vivo. Isto é em 92, ou em 93. Fantástico. Ele tinha 40 Sim, e picos anos, não é? 40 e picos anos. Que as coisas eram tão efêmeras na música pop, não é? Só duravas 15 Era. dias no top e tchau. Mas eu vibrei, foi fabuloso. Fiz uma amizade lá, não me recordo o nome do jovem. Ele levava uma máquina fotográfica, tirou N fotografias e fez o favor de me enviar para casa esse registro fotográfico. Essa é uma delas. Fantástico. Olha, se nos estiver a ouvir e a ver, nós Para a partilha. Entra em contacto, amigo entra em do contacto. Luís Júnior. É fantástico. Entra em contacto com ele e partilha as fotografias de Alvalade 1 de maio de 93. É fantástico. eu Pedro, Opa, o que é que eu posso dizer? Eu no outro dia estava rouco, eu cantei do início ao fim, eu sabia, naquela altura eu sabia as letras todas. claro. Olhem, vamos passar aqui um momento sobre a tour de 92-93, que é um momento fantástico. Ó realizador, ajuda-me aí, por favor. Vamos a esse. Are you ready to roll with me now? Because you can't win if you don't play. And I can feel it coming, baby. Oh, I've been searching so long. And I can feel it coming now. I can feel it coming now. Oh, I can feel it coming. Yeah, yeah. Come on. Around the corner lies my fool's paradise. It's just another roll of the dice. Oh yeah. Oh, my 11s and 7s been coming up 60s and 9s. Yes, I'm there for you, baby. I'm coming on changing time. Oh, yeah. There'll be no other rise. It's just another roll of dice. That's right now. I stumbled and I made my mistakes. Yes, you did. Oh, but tonight I'm gonna be playing for all of the days. It's never too late. Come on, brother. Roll of the Dice. Muito Depois bom. de falarmos da tour de 92-93, o tempo
não estica. Nada. E estamos aqui para encerrar a nossa emissão. O que é que nós podemos dizer? Estes 2 discos foram discos controversos entre a base de fãs. Eu diria que há uma facção de fãs. Posso dizer facção? Sim. Há uma facção, uma secção de fãs que nunca perdoou o Bruce de ter feito esta purga espiritual. E há outra que percebe a necessidade de ele experimentar caminhos diferentes, de experimentar algo diferente para se aperceber e para confirmar o seu crescimento. Eu creio que isto foi muito emocional para o próprio Bruce, para fazer isto sem a Street Band, e para nós, fãs que tivemos que incorporar estas ideias novas, uns mais facilmente que outros, mas Bruce Springsteen manteve-se por estes tempos fora, ainda está cá, e eu acho que o problema destes discos nunca foi musical. Não. Foi sempre essencial em termos daquilo que o artista procurava na sua vida pessoal e na sua carreira artística. E olha, Fernando, não consigo dizer mais nada. Pega na minha deixa e continua, por favor. Vamos embrulhar estes 2 álbuns e permitam-me terminar desta forma. São 2 álbuns essenciais, perfeitos não são. Mas a perfeição não existe. A perfeição é o ideal, não é? É um objetivo para todos nós que queremos ser perfeitos em tudo o que fazemos, mas o ser humano tem erros, tem defeitos, portanto dificilmente nós conseguiremos ser 100% perfeitos. Estes 2 álbuns eu resumia, eu escrevi isto, portanto, e estou a ler, se me permitem, porque a cabeça já não é o que era. O Human Touch pergunta: quem sou eu sem amor? E o Lucky Town responde: só quem fica quando o amor permanece. Boa. Brutal. Mark, tens aqui um rival à altura. Luís, para terminarmos. Não só o Springsteen sobreviveu aos anos 90 por nostalgia, mas porque se reinventou. Ele reinventou-se. Ele tentou caminhos novos. E graças a isso temos o Bruce. E hoje em dia temos o Bruce como temos. Eu duvido que, se ele não se tem reinventado com estes 2 álbuns, se hoje em dia tínhamos o Bruce. Provavelmente era um artista residente. Diferente. Poderia existir, mas diferente. Mas provavelmente era um artista residente na Broadway. Sim, talvez. A fazer espetáculos revivalistas. Provavelmente. Olha, meus queridos, eu adorei estar aqui convosco, como sempre. Muito obrigado, eu também adorei. E esperemos que repetimos. Sempre. Não, há aqui matéria para falarmos sobre o Bruce Springsteen. Eu muito rapidamente queria agradecer-vos. Se vocês quiserem contribuir mais uma vez, tem aqui o nosso e-mail. Um grande bem-ajam. Fernando e Luís, muito obrigado pela vossa participação. Obrigado pelo convite. Proponho Billy, nós é que agradecemos. Proponho fecharmos com este momento delicioso, que é uma música do Lucky Town que ele reavivou com a Street Band. Um grande bem-ajo e até à próxima emissão. There's a beautiful river in the valley ahead. There 'neath the oaks bough, soon we will wed. Should we lose each other?
shadow of the evening trees. I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me.